Quando o Brasil empatou contra Marrocos, o clima era de preocupação. A torcida estava irritada, a imprensa levantava dúvidas e os comentários estavam cheios de críticas. Parecia que a seleção brasileira tinha mais começado a Copa com perguntas do que com respostas, mas passaram 90 minutos contra o Haiti para mudar completamente o ambiente ao redor da equipe. O Brasil venceu por 3-0, jogou melhor, criou mais, foi mais agressivo e pela primeira vez nesta Copa do Mundo, deu ao torcedor a sensação de que existe um caminho correto. Mas eu vou ser sincero, a maior notícia dessa partida talvez não tenha sido a vitória, porque além dos 3 pontos, esse jogo deixou várias respostas importantes sobre o presente e o futuro da seleção, e algumas delas podem mudar completamente a forma como o Brasil chega para enfrentar a Escócia. Mas antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque a Copa do Mundo está apenas começando, e daqui pra frente vai ter cobertura completa da seleção brasileira, pós-jogos, análise dos adversários, projeção para mata-mata e tudo o que acontecer nessa caminhada rumo ao Hexa. Agora vamos falar sobre o que realmente aconteceu, porque muita gente saiu do jogo comemorando os 3 gols, o que não tá errado, eu também saí comemorando. Porém, eu também pensei em algo meio diferente. Pela primeira vez nesta Copa, eu senti que o Brasil jogou confortável. Contra Marrocos, muito por conta da estreia, parecia existir uma ansiedade, uma pressa, uma dificuldade enorme para transformar a posse de bola em chances reais. Contra o Haiti foi totalmente diferente. O time parecia mais leve, mais organizado e muito mais confiante. E isso começou por um nome que já vinha crescendo há um tempinho pela seleção brasileira: Vinícius Júnior. Durante muito tempo, a principal crítica na seleção era simples: era brilhante pelo clube, mas irregular pelo Brasil. Mas cada vez mais essa diferença vem desaparecendo. Contra o Haiti ele não apenas jogou bem, ele comandou o ataque, participou diretamente dos 3 gols, marcou, deu assistência, chamou a responsabilidade e em vários momentos parecia ser o jogador que estava um passo à frente de todo mundo. Isso me faz pensar em uma pergunta que por um certo tempo parecia não ter resposta fixa. Será que finalmente encontramos o protagonista da seleção? Porque durante anos a resposta era automática: Neymar. Mesmo lesionado, mesmo fora do campo, o rosto da seleção continuava sendo Neymar Júnior. Mas o tempo passa e toda geração precisa encontrar um novo líder técnico, um novo jogador capaz de decidir partidas grandes e carregar expectativas. E talvez essa Copa esteja mostrando que esse nome é Vinícius Júnior. Claro que é ainda cedo para decretar qualquer coisa, mas essa atuação contra o Haiti foi mais uma prova de que ele está cada vez mais confortável usando a camisa da seleção. E quando você tem um jogador desse nível entrando em forma durante uma Copa do Mundo, isso muda muita coisa. Mas existe outro jogador que talvez tenha mudado ainda mais o debate nacional: Matheus Cunha. E aqui eu preciso admitir uma coisa: depois do empate contra Marrocos, eu entendia perfeitamente que pedia Endrick, até porque eu pedia, porque o Brasil parecia precisar de alguém capaz de transformar meia chance em gol, de um atacante mais agressivo, mais vertical e muito mais decisivo. Só que o futebol é cruel e também muito simples: quem faz gol muda a narrativa. E Matheus Cunha fez logo 2. Em uma Copa do Mundo, isso pesa muito, porque não estamos falando de um amistoso, nem de eliminatórias, estamos falando do maior torneio do futebol. E quando o camisa 9 faz logo 2 gols em Copa do Mundo, automaticamente ele ganha crédito, confiança e reduz a pressão por mudanças. Isso significa que o Endrick perdeu espaço? Não necessariamente, mas significa que a discussão mudou, porque antes a pergunta era por que não testar outro atacante? Agora a pergunta passa a ser por que tirar quem acabou de resolver o problema? E essa é uma diferença enorme. Mas agora nós vamos sair de um assunto que é de briga por titularidade para outro que é praticamente uma condenação unânime: o caso Rafinha. Porque eu vi muita gente comemorando a lesão dele como se fosse uma oportunidade para testar outros jogadores. E sinceramente, eu acho essa análise meio injusta, porque existe uma certa diferença entre jogar mal e cumprir uma função diferente do que o público espera. Até porque, aparentemente, ser o artilheiro não é bem o que Carlo Ancelotti quer dele, sabe? Na teoria, nem todo jogador precisa fazer gols ou dar assistências. Hoje em dia, em um mundo no qual o perde e pressiona é quase obrigatório, às vezes o técnico vai dar preferência para escalar um jogador que se encaixe perfeitamente nessas características. E esse é exatamente o caso do Rafinha. Ele pressiona, volta para marcar, ajuda o lateral, fecha os espaços e participa de funções que muitas vezes passam despercebidas para quem está assistindo apenas aos lances ofensivos. E aí surge uma pergunta: será que a torcida critica o Rafinha porque ele realmente joga mal ou porque o trabalho dele é menos visível? Porque olhando para alguns jogos recentes da seleção, eu sinceramente estou com essa dúvida do porquê o técnico italiano vê isso como algo tão essencial. E isso fica ainda mais evidente quando olhamos para outros nomes do elenco. Por exemplo,
Muita gente nos últimos dias passou a criticar o Rafinha, mas eu quase não vi nenhuma discussão sobre o ritmo do Casemiro. E atenção, isso não é uma crítica do tamanho da carreira dele, estamos falando de um dos maiores volantes da história do Real Madrid, mas também é verdade que em alguns momentos pareceu mais lento do que o restante da equipe. E quando a gente analisa o desempenho, todos os jogadores precisam ser avaliados com a mesma régua, não apenas os atacantes, não apenas os pontas e não apenas quem aparece mais na televisão. Mas a grande notícia envolvendo o Rafinha não é nem essa. A grande notícia é a lesão, porque ela pode obrigar Ancelotti a mudar novamente a equipe. Isso nos leva a um assunto que talvez mais anime o torcedor brasileiro neste momento: Neymar. Porque segundo o próprio Carlo Ancelotti, Neymar estará disponível para enfrentar a Escócia. E vamos combinar uma coisa? Por mais que existem discussões, críticas e dúvidas, Neymar continua sendo Neymar. Estamos falando do maior artilheiro da história da seleção brasileira. Estamos falando de um jogador que muda completamente a forma como os adversários enxergam o Brasil. E a simples possibilidade de vê-lo novamente em campo já muda completamente o clima da torcida. A grande dúvida agora é outra: como ele será utilizado? Titular, segundo tempo, mais avançado, mais recuado? Ancelotti ainda não revelou isso, mas uma coisa parece certa: o Brasil ganhou uma arma que não tinha nos 2 primeiros jogos, e isso acontece justamente antes da partida mais importante da fase de grupos. Agora, falando mais do adversário, a Escócia, na minha opinião, está sendo muito subestimada, porque quando falamos em Escócia, a primeira reação é normalmente pensar em um adversário inferior. Mas essa é exatamente a armadilha. A Escócia não assusta pelo talento individual, ela assusta pela organização. É um time extremamente disciplinado, fisicamente forte e muito competitivo, que normalmente consegue transformar qualquer partida em uma batalha. Não é aquele tipo de seleção que encanta, mas é exatamente o tipo de seleção que complica. E talvez seja por isso que o jogo contra ele seja tão importante, porque ela vai mostrar se o Brasil realmente evoluiu ou se apenas aproveitou as fragilidades do Haiti. Além disso, existe outro detalhe que pouca gente está comentando: a posição final do Brasil no grupo pode mudar completamente o caminho da seleção no mata-mata. E é aí que entra o grupo E, porque é de lá que sairão os possíveis adversários dos 16avos de final. Dependendo dos resultados, o Brasil pode cruzar com seleções extremamente perigosas logo no início do mata-mata. Isso significa que a partida contra a Escócia vale muito mais do que apenas 3 pontos. Ela pode definir todo o roteiro da campanha brasileira. Por isso eu acredito que esse jogo contra a Escócia é o verdadeiro teste dessa equipe, mais do que Marrocos, mais do que Haiti, porque agora o Brasil tem algo a perder e também tem um time fixo, finalmente. Agora existe a expectativa, agora existe pressão, agora existe a sensação de que o time encontrou um caminho, e é justamente nesse momento que as grandes seleções mostram sua força. Então eu termino esse vídeo com algumas perguntas. Vinícius Júnior já é o grande protagonista da seleção? Matheus Cunha ganhou a posição de camisa 9 em definitivo? A torcida é injusta ou não é com Rafinha? Neymar deveria começar jogando contra a Escócia? E principalmente, depois do que vimos contra o Haiti, você acredita que o Brasil finalmente convenceu? Bom, comenta aqui embaixo porque eu realmente quero muito saber a sua opinião. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações, porque a Copa do Mundo está apenas começando e os próximos capítulos prometem ser ainda maiores.